Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, e hoje eu vou passar para vocês através desse conteúdo fantástico, maravilhoso e ímpar no YouTube, eu tenho certeza, o passo a passo, na verdade, 8 passos que você precisa para fazer a sua primeira placa eletrônica com qualidade industrial, resolvendo um problema técnico seu TCC, enfim, o seu projeto eletroeletrônico, para que, enfim, todo o seu conhecimento seja colocado em prática e com isso você evolua cada vez mais no mundo da eletroeletrônica. Então confira já nesse vídeo maravilhoso os 8 passos do início ao fim para fazer o seu primeiro protótipo de placa eletrônica, o seu primeiro projeto de forma incrível e simplesmente inacreditável. Beleza? Vamos nessa! E essa videoaula, galera, em parceria com a PCBWay. Galera, a PCBWay é uma empresa fantástica com sede lá na China e que fabrica para vocês 10 placas eletrônicas por apenas $5. É isso mesmo, galera, eles fabricam cada plaquinha eletrônica como protótipo. Nesses 10 protótipos, 10 placas eletrônicas por apenas $5, saindo a 50 centavos de dólar cada placa industrial. Incrível, galera! Para você saber mais, para você poder pedir as suas primeiras plaquinhas eletrônicas de forma incrível, acesse o site da PCBWay, www.pcbway.com, e peça e aproveite agora. Detalhe, o primeiro pedido dessas 10 primeiras plaquinhas, eles fornecem de forma gratuita para você testar o serviço da PCBWay, pessoal. Olha só que fantástico. Você tem que pagar apenas o frete. Eu garanto que a qualidade dos produtos é simplesmente sensacional. Tá bom? Então, em parceria com a PCBWay, confira esse conteúdo fantástico desse vídeo que a gente preparou com tanto carinho para todos vocês. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Bem, meus queridos, então, para que você possa desenvolver uma placa eletrônica, certo? Um shield para Arduino, uma placa de internet das coisas, um sistema eletrônico de interface com máquinas industriais, um sistema de 5 volts que controla 24 volts, um sistema de monitoramento, um sistema supervisório, um aplicativo para celular, enfim, seja o que for que você precisa desenvolver. A primeira coisa que você precisa fazer é algo que resolva um problema. As motivações principais que nós, desenvolvedores, especialistas na área de eletroeletrônica, estudantes, hobbyistas e amantes da tecnologia, sempre colocamos em primeiro lugar o que é? É você resolver um problema com o seu conhecimento adquirido, não é mesmo? Então o que você vai fazer? Tendo um problema, para que você foque nele e comece a desenvolver um sistema eletrônico, tá bom? Você vai elencar diversos tipos de soluções, beleza? Através de uma ferramenta chamada brainstorming, tá bom? O que é o famoso brainstorming? Brainstorming, do inglês, significa tempestade de ideias. Rodolfo, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. Calma aí. Por quê? Não adianta sair montando, não adianta sair testando, simulando, se você nem elencou os níveis de possibilidades de recursos eletrônicos que vão resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, primeiro passo, de 10 a 20 minutos. Se você está fazendo em equipe, cada pessoa da equipe senta a bunda na cadeira e anota por 20 minutos todas as soluções eletrônicas ou de desenvolvimento de aplicativos, enfim, dependendo do projeto que você quer fazer, aqueles recursos que vão resolver o problema. Perfeito? Feito isso, a equipe vai decidir, através de uma discussão técnica, tecnológica, os 3 recursos, as 3 ideias mais pertinentes para resolver esse problema, tá bom? Feitos as 3 ideias, as 3 possibilidades, agora a equipe por 5 minutos discute entre si para escolher uma delas mais conveniente, mais fácil, mais tecnologicamente viável para resolver o nosso problema, a nossa problemática, seja ela de automação residencial, internet das coisas, programação com Arduino. Gente, não interessa. Aplicando o brainstorming, tempestade de ideias, você elenca todas as possibilidades de resolver um determinado problema, os recursos, tá bom? E aí você consegue então ter ideia do que começar a usar para fazer o seu projeto, o seu sistema eletroeletrônico ou a sua aplicação para Windows, para Android, para iOS, seja o que for. Tá bom? Passo 2, galera. Gente, você tem que entender o seguinte. A partir do momento que você fez o brainstorming, que foi o passo anterior que eu já mostrei para vocês, e escolheu basicamente o caminho que você deve seguir para fazer um projeto maravilhoso e sensacional, você tem que agora começar a pensar
através dessa ideia, nos componentes eletrônicos, nos microcontroladores mais viáveis para resolver o seu problema. Com o microcontrolador Atmega 328P do Arduino eu consigo resolver? Pô, beleza, não. O processamento ainda não está ideal, ou o número de pinos não é ideal. Então vou pegar um Arduino Mega, certo? Você tem lá um Atmega 2560, tá bom? O Arduino Mega 16 bits, pô, ainda o processamento ainda tá um pouco abaixo. Vou pegar um 32 bits, vou pegar um ESP8266. Meu projeto vai ter conectividade com a internet, vai ter um pareamento via Bluetooth, vou fazer uma transmissão de dados via Zigbee, tá bom? Então, o que você vai fazer agora? Você vai ver os recursos ideais, os componentes eletrônicos ideais, microcontroladores, que já existem no mercado, tá bom? Pô, eu vou ler um sinal GPS para ver a localização de determinado sistema, para fazer o controle dele ou o seu monitoramento. Pô, encontrei um projeto aqui que usa GSM, usa GPS, que uma pessoa fez lá no Maranhão, lá na Paraíba, lá no Mato Grosso do Sul, ou nos Estados Unidos ou na Alemanha. Vê qual foi o objetivo daquela pessoa em usar aquele sistema eletrônico para resolver o problema dele. E a partir daquilo, isso aí vai clarear ainda mais a sua mente, isso vai guiar melhor ainda mais o seu caminho para que você, com suas ideias, seu conhecimento, basicamente que você aprendeu aqui na Eletrônica Fácil, não é verdade? Que você consiga resolver o seu problema de forma mais fácil e simplificada. O importante, pessoal, é assim, não reinvente a roda. Por que não reinvente a roda? Porque, por exemplo, já tem uma pessoa lá que mostra o passo a passo de como chegar a um determinado objetivo. Pô, aprenda com ela e a partir desse aprendizado, vai lá e insere os seus conhecimentos para tornar o produto ainda melhor. Essa é a ideia fantástica. Bem, definiu então que o seu projeto, por exemplo, é um shield para Arduino feito lá na PCBWay, ok? E esse shield para Arduino, pessoal, ele vai ter uma conectividade via Bluetooth. E esse shield que vai ter conectividade via Bluetooth, você vai poder, por exemplo, selecionar um menu que vai controlar se uma determinada máquina vai produzir café, se ela vai produzir, por exemplo, um cappuccino maravilhoso, né? Um café com leite, um pingado, não é verdade? Enfim, decidiu que o seu projeto então é um shield para Arduino, por exemplo, tá bom? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a desenhar um esquema eletrônico. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que desenhar o esquema eletrônico do shield que vai resolver o seu problema. Para você desenhar um esquema eletrônico, que basicamente vai virar uma placa eletrônica, que você pode prototipar lá na PCBWay, não é mesmo? O que é importante? Que você escolha um software que você tem afinidade e que vai resolver o seu problema. Pô, quais softwares tem no mercado que podem resolver o seu problema? Pô, você pode usar o software Proteus, você pode usar o software Altium Designer, pode usar o Eagle, pode usar o KiCad, o PiCad, você pode usar alguns aplicativos, por exemplo, Electrodroid, EverCircuit. Você pode usar ferramentas online como o EasyDA, que eu adoro usar, tenho usado muito demais o EasyDA, plataforma online, você tem visto nos últimos vídeos aqui do canal. Perfeito? E aí você vai começar a desenhar o seu esquema eletrônico interligando os recursos que surgiram lá no brainstorming, na pesquisa que você fez no passo número 2. E aí, agora você vai começar a interligar as coisas para que você monte o desenho eletrônico do seu sistema, que no futuro vai virar uma placa eletrônica sensacional. Vamos dizer que você escolheu o EasyDA. Começa lá a desenhar, começa a interligar os componentes, mas o grande segredo do passo número 3, que é o desenho do esquema eletrônico em software de desenho elétrico e eletrônico, é a utilização do datasheet, pessoal. Você não pode, eu, professor Rodolfo, não autorizo você no passo 3 a deixar de usar o datasheet. Porque, pô, você vai usar um transistor para ativar um relé, você precisa saber a corrente de base, a corrente de coletor, o ganho, a temperatura de trabalho, a tensão de trabalho, perfeito? A curva característica. Então o segredo, pô, vai usar um microcontrolador, vai usar um Bluetooth, sistema de IoT, vai usar um amplificador operacional, você precisa saber o datasheet. Então na etapa 3, cria uma pasta e baixa todos os datasheets que você vai basicamente consultar para saber como todos os componentes eletrônicos do seu shield para Arduino ou da sua solução industrial que você está desenvolvendo
para que tudo saia conforme o script e você tenha a menor porcentagem de erros possível, galera. Tá? Por quê? Porque se você não usa o datasheet, é inevitável. Alguns pinos de determinados circuitos integrados você pode esquecer de conectar em algo super importante, algum resistor de pull down, pull up, alguma interface transistorizada ou fotoacoplada, certo? Alguma coisa você pode esquecer. E o problema é que esse alguma coisa vai impactar muito na hora que você produzir as suas placas eletrônicas, por exemplo, lá na PCBWay. Perfeito? Por quê? Porque se você errar o esquema, você vai errar a placa eletrônica lá no futuro. Não vai ter jeito, porque a placa é o produto final do esquema eletrônico, da sua simulação de circuito eletrônico. Então, pessoal, o que acontece? Se você não quer gastar tempo com esquema, com datasheet, você vai perder tempo lá na frente fazendo gambiarras técnicas, se é que eu posso chamar assim, ajustes técnicos na sua placa para que ela funcione. Isso aí vai dar muito mais trabalho. Por quê? Porque o que a gente deseja? Que lá no final a placa eletrônica que você montou seja uma placa perfeita, que funcione exatamente como você esperou para resolver o seu problema que você detectou lá no passo número 1, lá no brainstorming. Tá bom? Então, esquema eletrônico é desenhado a partir dos recursos eletrônicos que você vai ter no seu projeto, mais todas as especificações dos famosos datasheets. Tá bom? Passo 4, galera. Pô, achou o esquema eletrônico que resolve a sua solução, no caso o Shield para Arduino, um projeto de internet das coisas, tá? Uma placa de interface para controlar solenoides e atuadores pneumáticos que estão numa máquina industrial, no sistema de transporte, no sistema de separação de peças, enfim, seja no que for, né, que a gente está falando aqui do seu projeto. O passo número 4 é você montar o seu circuito em protoboard. Pessoal, a montagem no protoboard é essencial para que você valide, teste, verifique o funcionamento do seu circuito eletrônico que você esperou que ele fizesse no esquemático. Eu, professor Rodolfo, mais uma vez não autorizo você a fazer qualquer tipo de placa eletrônica, de qualquer tipo de protótipo industrial, sem você validar esse sistema no protoboard. Ah, por que, Rodolfo? Por quê? Porque teoria é teoria e prática é prática. Vocês sabem disso, inclusive no Eletrônica Fácil, no curso de Eletrônica Fácil, eu falo muito disso. Porque você tem o previsto e o realizado, o que você tinha previsto e o que realmente aconteceu na prática. Perfeito? E quem vai mostrar isso aí para você, o funcionamento? O protoboard, não tem como fugir. Ah, não quero montar no protoboard, então monta numa placa ilhada, certo? Você solda lá, faz as linhas, as trilhas com solda, com fiozinhos e tal, monta uma placa padrão e aí testa, tá aprovado? Oh, beleza, então nesse caso já concordo. Mas antes de fazer isso, monte no protoboard, porque o protoboard vai trazer dificuldades das interligações, certo? Ele vai trazer dificuldade para você dos funcionamentos, da falta de compatibilidade entre os componentes eletrônicos, valores errados de resistores que você possa ter calculado, tá bom? Enfim, o protoboard com os seus problemas de contato, certo? Com as suas ligações eletrônicas, ele vai mostrar para você realmente o que convém, o que não convém, o que funciona, o que não funciona. E com essas dificuldades, a partir disso, você volta lá no esquemático, arruma o que tem que arrumar para que no final você possa desenhar então a sua famosa placa eletrônica industrial. O passo número 5 então, pessoal, agora que a gente já montou no protoboard, validou, mexeu no esquemático para corrigir todos os nossos probleminhas, é começar o design da placa eletrônica que vai resolver o nosso problema, tá bom? Então, no passo 5, agora o que você tem que fazer? Se importar com o design da placa eletrônica da sua PCB, PCI, com qualidade, para que ela então seja a cereja do bolo e quando você receber ela para começar a fazer a prototipagem, ela funcione da forma que você espera, certo? Algumas dicas para você fazer o design da sua placa eletrônica. Primeira dica, pessoal, é o seguinte: se o seu projeto ele tem que ficar em algum painel específico, se o seu projeto tem que ser fixado em algum lugar que é um ponto-chave para que a sua placa funcione e controle determinado sistema, por exemplo, de automação residencial,
Enfim, nesse caso aqui que eu estou dando de exemplo, a placa industrial é um shield para Arduino, tá bom? A placa que a gente desenhou e fez é um shield para Arduino. Então, qual que é a característica? A placa, ela vai ter que encaixar exatamente em cima do nosso Arduino Uno. Então, olha só que fantástico. A minha placa, quando eu desenhei, a minha preocupação é que ela tinha que ter o formato, né, a barra de pinos macho que está aqui embaixo, eu tive que desenhar a placa de forma com que ela encaixasse exatamente em cima do Arduino Uno. Por quê? Porque ela é um shield, tá bom? Então o que você tem que se preocupar, gente? Vocês têm que se preocupar em basicamente o formato que a sua placa tem que ter. Olha só que legal, ó. Show de bola, ó. Então, ó, shield encaixou certinho com sucesso. Então o que você tem que se preocupar? Se a sua placa tem que ter furos para você poder fixar em alguma coisa, tá bom? Se o formato dela, seja ela retangular, quadrático, se ela vai ter algum detalhe e tal, se ela vai ter que encaixar em alguma caixinha que o seu produto vai ficar lá dentro, tá bom? Enfim, a placa eletrônica ela tem que se adaptar onde ela vai ser fixada, onde ela vai ficar estável para controlar o seu projeto, seu produto ou seu processo de automação residencial, seja o que for, tá? Então o formato da placa é algo crucial que você deve se preocupar com toda a certeza, tá bom? Segundo, facilite na sua placa os pontos de alimentação, tá bom? Então, você vai usar um conector KRE para poder fazer a fixação da alimentação dos cabos de alimentação na sua placa. Ah, minha placa vai ser alimentada por conector jack, por exemplo, igual ao Arduino. Ah, vai ser alimentada por USB. Então deixa ela sempre numa extremidade que seja fácil a conectividade aqui, para que a placa seja alimentada tranquilamente sem muitas dificuldades, tá bom? Ah, minha placa vai ter uma série de interfaces com relés. Então pega os relés junto com os conectores aqui de saída, deixa na borda da placa, para que estando na borda da placa, o cabeamento estruturado fique bem bacana, bem organizado e bem fácil de ser realizado na sua placa eletrônica. Tá bom? Outra dica fantástica é trilhas eletrônicas, as trilhas que fazem a interligação dos componentes da sua placa. Trilhas de alimentação que são chamadas de Power, VCC, GND, os contatos do relé, que por exemplo vão controlar cargas de até 10, 20 amperes, precisam controlar cargas de alta potência, a corrente é alta nessas trilhas que eu falei. Se a corrente é alta, o que vocês têm que fazer, meus queridos? Sempre aumentar ao máximo a largura da trilha de tudo isso aí que eu falei, seja ela de alimentação ou dos contatos do relé. Por quê? Porque você sabe que a espessura da camada de cobre que está em cima da placa eletrônica é cerca de 35 micrômetros. Pessoal, é muito fininho. Então, quanto maior a largura, mais corrente elétrica você vai conseguir drenar por aquela pista, por aquela trilha, e aí mais facilidade de fornecimento de corrente a sua placa vai ter para cada ponto necessário, tá bom? Então, fez o design da placa, posicionou os componentes de forma com que ocupe a placa da melhor forma possível, espaçados, padronizados, certo? Utilizando todo o espaço da placa, se preocupe em aumentar ao máximo a largura de cada trilha da sua placa eletrônica. Próxima dica, lembre que a sua placa ela vai ser soldada por alguém. Alguma pessoa, algum técnico ou você mesmo vai ter que fazer a soldagem da sua placa eletrônica. Então o que você tem que entender, pessoal? Que a ilha de solda, o pad, tá bom? Do componente que vai ser soldado, tem que ser o melhor possível para que a soldagem seja feita de forma mais tranquila, tá bom? Então, quando coloco o componente na placa, a primeira coisa que eu já troco dele é a ilha de solda para uma ilha maior, certo? Com maior área de cobre, para que quando você for fazer a soldagem eletrônica, a solda fique com ótima condutividade elétrica, ótima resistência mecânica e com acabamento sensacional. Tá bom? Não use aquelas ilhas que são padrão, né, que são default dos componentes e que você tem somente uma película bem fininha de cobre que você vai soldar, fica basicamente uma bolotinha ali e a chance de soltar o cobre dali também é muito grande, tá? Aumente a ilha, aumente as trilhas para que a sua placa fique uma qualidade formidável, funcionando da melhor forma possível e com uma montagem mais simplificada e com uma melhor qualidade.
Tá bom? Então aumentou as trilhas, melhorou as ilhas de solda, distribuiu bem os componentes, se preocupou com pontos de fixação e com o formato da placa eletrônica. O que você tem que fazer agora? Basicamente fez o roteamento, fez o design, confere a geração do 3D da sua placa eletrônica no seu software, no Eagle, no Proteus, no Altium Designer, no EasyDA. Veja a visualização 3D para ver como ela realmente ficou. E aí também comece a se preocupar, olha só nessa etapa da placa eletrônica, hein, pessoal? Com a identificação dos pontos. Então o famoso Top Silk e Bottom Silk, né? Então o Arduino ele tem lá o Bottom Silk, que é o quê? Toda a parte de identificação através do Silk na parte de baixo, e o Top Silk, que fala exatamente todo o que é cada pino, pino 13, 12, 11, RX, TX, é alimentação, gravação em circuit, né? Enfim. Pega o Top Silk e usa ele ao seu favor. Então coloca a nomenclatura dos componentes corretamente, tá? Coloca o seu nome como desenvolvedor da placa, coloca também os patrocinadores, imagens, coisas que facilitem a interpretação do que está na sua placa eletrônica. Pô, colocou lá um conector KRE que vai receber os cabos que vão controlar uma lâmpada, uma tomada, alguma coisa, coloca lá qual que é o normalmente aberto, fechado, comum do relé. Coloque todas as informações na sua placa eletrônica que agreguem valor ao seu produto e facilitem o próximo passo, pessoal, tá bom? Meus queridos, o passo número 6, então, é vocês produzirem as placas eletrônicas de vocês, ok? Você pode produzir as suas placas com método caseiro ou também pode produzir elas em uma empresa de qualidade que faz 10 placas eletrônicas por apenas $5. Galera, cada plaquinha, se você produzir na PCBWay, vai sair a 50 centavos de dólar. Ou seja, você vai estar pagando 50 centavos de dólar por placas eletrônicas dupla face, certo? Ler lá no top, no bottom, com máscara de solda sensacional, na cor que você precisa, com furos metalizados, com, pessoal, toda a tecnologia para que o seu produto que você está desenhando, que você está prototipando, que você está desenvolvendo, saia com a melhor qualidade possível, tá bom? E a PCBWay, nesse caso, nesse shield para Arduino que a gente está falando aqui nesse vídeo maravilhoso e fantástico, produziu para nós várias placas com a máscara de solda na cor da bandeira brasileira. Gentilmente, pessoal, olha só que sensacional. Então, elas produziram para nós placas na máscara de solda na cor azul, verde, amarelo e branco, as cores da nossa querida bandeira da pátria amada Brasil, tá bom? Vai ser com a qualidade que você esperou, sem imprevistos e, enfim, vai poder proporcionar uma montagem sensacional lá no passo número 7. Tá bom? Então, como é que você faz para produzir suas placas eletrônicas lá na PCBWay? Você primeiro, desenhou, você vai ter que gerar o arquivo Gerber. O que é o arquivo Gerber? É o arquivo que vai determinar todo o layout da sua placa eletrônica em camadas. Então a camada de cima, a camada de baixo, máscara de solda, furação, silk screen, enfim. Todos os layers da sua placa eletrônica estão no arquivo Gerber que você gera lá no software EasyDA, no Proteus, no Altium Designer, seja qual você esteja utilizando. Gerou o arquivo Gerber, você vai, acessa o site da PCBWay, www.pcbway.com, e coloca os tamanhos da sua placa eletrônica, cor da máscara de solda, faz algumas configurações, seleciona o seu frete. Se você não tiver com tanta pressa, você encontra um frete bem baratinho. Agora, se você quiser receber a placa em 5, 7 dias úteis, você também consegue. É claro que o frete é um pouco mais caro, mas mesmo assim compensa demais. Tá bom, pessoal? Pediu a sua placa lá na PCBWay, ela vai chegar basicamente numa caixa, numa embalagem maravilhosa que eles mandam, tá? Eles mandaram até gentilmente aqui um adesivo fantástico da PCBWay, também uma caneta sensacional. As placas vão vir numa embalagem super segura, fazendo com que a sua placa chegue íntegra de forma maravilhosa para você começar a sua montagem de placas eletrônicas no item número 7, ok? Na parte número 7, recebeu a placa eletrônica, tem os componentes eletrônicos, você vai começar a montagem, a soldagem eletrônica do seu sistema. Como o meu shield para Arduino tem componentes que são PTH e SMD, o que acontece, pessoal? Eu sempre sugiro que vocês continuem a montagem das suas placas, mas comecem ela com os componentes SMD, que são os componentes bem pequenininhos,
tá bom? Então no meu caso, o que eu fiz? Eu peguei todos os resistores eletrônicos e eu soldei com ar quente na minha estação de retrabalho, tá? Então posicionei os componentes lá bonitinho, soldei com ar quente de forma sensacional, todos eles bem soldados, resistores de 330 dos LEDs e tal. Enfim, os pull down, interface também para o módulo Bluetooth, que eu vou encaixar aqui embaixo no shield para Arduino, tá? Então você soldou com ar quente ou com ferro de solda mesmo, sem problema algum. O que você vai fazer? Começa a soldagem dos componentes PTH. Então pode começar soldando os resistores, diodos. Eu sempre recomendo que você solde do componente mais baixo para o mais alto. Não esqueça de usar o fluxo de solda para fazer a sua soldagem eletrônica com qualidade, sem oxidações, para ter o melhor processo de molhagem, processo que a solda se espalha por toda a ilha, garantindo uma ótima resistência mecânica, fixação do componente na placa e ótima condutividade elétrica. Então use sempre o fluxo para a solda, tá bom? Seja ele líquido ou pastoso, tá bom? Soldou toda a sua placa eletrônica, todos os componentes eletrônicos do seu shield, no caso do meu shield para Arduino do seu produto. O que você vai fazer? Limpeza com álcool isopropílico para limpar todas as impurezas e algumas pequenas sujeirinhas que estejam na sua placa eletrônica, que vão tirar o quê? O bom funcionamento e também a qualidade da sua montagem, né, pessoal? Então, soldagem com qualidade, fluxo para solda, limpeza com qualidade, álcool isopropílico e é claro que eu recomendo os produtos da Implastec, né, pessoal, que são sensacionais. Perfeito? Fez a soldagem eletrônica, montagem, fez a limpeza, cortou todos os terminais com um alicatinho de corte, chegou a hora da gente energizar a placa eletrônica e fazer todos os seus testes de funcionamento. Tá bom? No meu caso, como esse aqui é um shield para Arduino, o que você tem que fazer? No passo número 8, você vai fazer todas as validações. Vou conectar aqui o meu shield para Arduino de forma incrível. O que eu tenho que fazer agora? Vou lá na plataforma do Arduino, conecto aqui meu cabo USB, faço algumas programações fantásticas para que a minha placa eletrônica funcione com sucesso. Aí a sua programação, pessoal, se tem microcontrolador, o que você tem que fazer? Você tem que testar periférico por periférico. Então, por exemplo, aqui nesse shield tem vários LEDs. Então eu tenho que fazer, ligar e desligar cada um no programa teste para ver se todos estão funcionando. Pô, meu shield também tem um display de 7 segmentos. Faz uma programação para ligar isoladamente cada segmento e para escrever alguns caracteres para testar se ele está funcionando. Tá bom? Pô, minha programação tem um buzzer, tem um relé. Faz o controle deles, faz eles funcionarem. Tem 3 botões. Faz a leitura do botão, executar um processo na placa para ver se realmente está conseguindo fazer a aquisição desse sinal. Tem módulo Bluetooth, coloca o módulo Bluetooth, pega um aplicativo padrão de teste, manda dados, recebe, faz algumas ações, enfim. Chegou a hora de você fazer todos os testes e validação para ver se a sua placa eletrônica está funcionando conforme previsto. Se a sua placa vai controlar algo industrial, colocar dentro da caixa, fazer o cabeamento estruturado e fazer todos os testes para ver se a sua placa realmente está funcionando com toda a certeza possível. Galera, deixa eu dar uma dica fantástica aqui para vocês. Se vocês ainda não conhecem, eu, professor Rodolfo, fiz um curso maravilhoso chamado Curso de Eletrônica Fácil, que é um curso que eu explico a eletrônica do básico ao avançado com a qualidade que você precisa para ser um profissional de excelência no mundo da eletroeletrônica. Então, se você quer fazer um curso completo na área de eletroeletrônica, que eu tiro suas dúvidas e de todos os alunos num grupo especial do WhatsApp, diretamente comigo, fazendo a diferença na sua vida pessoal e profissional, acesse o link na descrição do vídeo do curso de eletronicafácil.com e aproveite que a família Eletrônica Fácil está esperando você para que a gente possa agregar cada vez mais informação na sua vida pessoal, profissional e, é claro, tornar cada vez você melhor especialista no mundo da eletroeletrônica. Então, recapitulando, pessoal, passo 1, brainstorming, passo 2, recursos utilizados, passo número 3, esquema eletrônico, 4, testes no protoboard, passo 5, layout de placa eletrônica, 6, produção de placa eletrônica, 7, soldagem de componentes eletrônicos e 8, testes e validação através de software e hardware para ver se tudo está funcionando com sucesso, tá bom? Então, em 8 passos eu mostrei para você que é possível você fazer uma placa eletrônica do absoluto zero para atender o seu projeto eletrônico, o seu TCC, para solucionar o seu problema e fazer com que todo o seu conhecimento seja agregado numa placa eletrônica de alto valor tecnológico e com isso você consiga cada vez mais ser especialista no mundo da eletroeletrônica, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Clique nos links aqui da descrição do vídeo que eu estou deixando todo o conteúdo do curso de eletrônica fácil para vocês, para acessar o site da PCBWay, produzir suas placas eletrônicas, enfim, para aprender cada vez mais qualidade e excelência aqui na eletrônica fácil, tá bom? Se inscreve no canal se novo por aqui, clica nos cards aqui em cima ou nos vídeos que eu estou deixando aqui para vocês, para que vocês possam assistir outros vídeos correlatos. Enfim, é o Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet. Tudo de bom, galera, e até a próxima!